melhor cartão de visita de uma pessoa é o seu sorriso. Quando falta um dente na boca, não é só nossa saúde ou beleza que está em jogo, mas também todas as nossas emoções. Segundo especialistas, pacientes com poucos dentes ou sem nenhum tornam-se pessoas tímidas, têm dificuldade para se relacionar com outras pessoas, viver um amor ou mesmo conseguir um emprego. A implantodontia, que no Brasil chegou há 20 anos, já pode resolver esse problema. Dr. Edevaldo, o que é um implante? Um implante em odontologia é um pino de titânio inserido dentro de um osso, que vai ter a função de sustentar uma raiz de um dente. Na história da odontologia, quando esse processo começou a ser desenvolvido? Na história da odontologia, esse processo começou a ser desenvolvido no começo do século XX. Só que passou por muito aprimoramento até a década de 50 e década de 60, quando o professor Brånemark desenvolveu os implantes ósseo-integrados utilizados até a data de hoje. Esse princípio da ósseo-integração é utilizado até a data de hoje. No século XXI de hoje, o implante é totalmente seguro, totalmente prático nesse tipo de tratamento? No século XXI, os implantes são seguros desde que bem indicados. Tudo que se fala em relação à área da saúde tem que ter indicação. Então, os implantes são muito seguros desde que bem indicados, desde que bem utilizados e bem conservados. Ou seja, a pessoa que tem implantes na sua boca precisa executar a manutenção de tudo isto que ela tem. O mercado hoje apresenta várias marcas, vários tipos de implantes. Cada caso é adequado a uma marca, a uma tecnologia? Essa pergunta é bem interessante. O mercado apresenta várias marcas, de vários sistemas, e existem casos em que seria mais interessante usar determinados tipos de implantes. E existem casos onde a gente pode usar uma gama de implantes maiores. Vai variar de caso a caso e o profissional, diante de um exame clínico bem feito, diante de exames de imagens bem apurados, vai saber diagnosticar e indicar os implantes ideais para determinados casos. Qual a diferença entre um implante que a mídia divulga muito, que é carga imediata, faz aquela propaganda, vai no consultório e já sai com o implante correto, daquele implante tradicional? A diferença é muito grande. A carga imediata não é para quem quer. A carga imediata é para quem pode. Vai depender muito da estabilidade no ato da instalação do implante. Então, no ato da instalação de um implante, este implante vai precisar ficar muito bem travado. E este travamento depende da técnica cirúrgica e da qualidade óssea que o indivíduo tem. Esta qualidade óssea só é observada com grande precisão no ato cirúrgico. Antes da cirurgia, nós temos indicativos, só que a precisão final se dá no ato cirúrgico. Então é muito importante não prometer carga imediata. A gente pode tentar carga imediata desde que aquele implante trave com a quantidade suficiente de newtons para que, logo a seguir a sua instalação, se confeccione a prótese. Se ele não travou com a quantidade suficiente de newtons, se ele não tiver com uma estabilidade inicial adequada, é uma contraindicação para a carga imediata. Aí a gente vai aguardar o período de osseointegração, para depois de determinado período realizar assim a prótese sobre esse implante. A colocação de um implante, então, em um determinado paciente tem uma relação direta com a qualidade do seu osso. Perfeitamente. A colocação de um implante em determinado paciente tem associação fundamental com a qualidade óssea. E essa qualidade óssea vai nos dirigir a melhor forma de tratamento.
Poderá até ser uma carga imediata, mas são poucos os casos selecionados para carga imediata, né? Uma outra coisa muito importante é que a carga imediata foi desenvolvida faz poucos anos, diferente das técnicas tradicionais, desenvolvida há quase 50 anos. Bom, quando se fala em qualidade do osso, né, da arcada dentária desse tipo de paciente, também a gente lembra daquela questão recessão óssea, ou seja, perda do próprio osso. Nesse tipo de paciente que tem pouco osso, ainda é possível colocar o implante? Nesse tipo de paciente que tem pouco osso, é possível colocar implantes desde que se faça uma análise através de exames clínicos e radiográficos, inclusive imagens tomográficas, da possibilidade de se instalar implantes. Se essa quantidade óssea for insuficiente, aí se lança a mão de alternativas, ou seja, repor o osso que foi perdido pelo próprio processo de reabsorção óssea, não só oriundo da perda dentária, também como oriundo do próprio processo de envelhecimento do ser humano. Com isso, o indivíduo tendo pouco osso tem a oportunidade de repor esse osso através dos transplantes ósseos e aí sim, com o osso reposto, com a quantidade novamente readquirida, em alguns casos se instala os implantes. O senhor falou na palavra transplante ósseo, né? Qual que é a técnica hoje mais usada para poder corrigir essa deficiência óssea naquele local onde vai ser colocado o implante? Eu usei esse termo transplantes ósseos, que a tendência hoje é se usar mais esse termo. Tá? Tem muita gente que gosta de usar o termo enxerto ósseo. Tá? Todos vão levar à mesma finalidade. A tendência é utilizar ossos, e esses ossos podem ser oriundos do próprio paciente, retirado de determinada área deste paciente. Vai depender da quantidade necessária. Pode ser retirado também ossos oriundos dos bancos de ossos, dos bancos de tecido músculo-esquelético. Ou ainda existe a possibilidade de usar ossos de animais oriundos de tratamento feito por empresas, onde se tem ossos oriundos de gado e ossos também, mais recentemente, oriundos de tecido equino. Tudo isso com segurança, essa questão de rejeição que a população normalmente tem medo. O que o senhor diria? Tudo isto com segurança, desde que bem indicado, desde que bem esclarecido diante de cada caso, sabendo que cada caso tem as suas limitações. O mais importante é que cada caso é individualizado e este caso individualizado, o que serve para A, às vezes não vai servir nem para B nem para C. Então isto é muito bem determinado pelo profissional no planejamento do caso em questão. Agora, esse trabalho, esse procedimento durante o ato cirúrgico, durante a colocação do implante, é feito numa única sessão, já resolve isso? O trabalho de transplante ósseo pode ser feito numa única sessão. Vai depender da quantidade necessária, da área que vai ser reparada, reabilitada, para depois que esse osso incorporar, esse é o nome que se dá, se realizar aproximadamente 4, 5, 6 meses, os implantes que anteriormente estavam contraindicados por deficiência óssea e agora já estão indicados pelo sucesso do transplante ósseo. Doutor Edevaldo, o senhor tocou num ponto muito interessante, que é a questão da relação paciente com o seu dentista de segurança, de confiança que ele tem. Então, temos que avaliar bem essa questão do tempo de tratamento. Então, cada caso, cada paciente é um caso, não dá para ser resolvido. Numa tarde eu vou lá e resolvo tudo. Tem que ser bem discutido isso com o seu profissional de confiança. Perfeitamente, isso tem que ser muito bem discutido, porque cada caso tem uma situação clínica. E as situações clínicas, muitas vezes, não são simplificadas. Às vezes, as situações clínicas
podem ser complexas, tornando um tratamento um pouco mais amplo. Mas existe, como a gente sabe, na mídia, nós observamos na mídia falada, na mídia escrita, às vezes aquela mensagem, né? Você vai cedo no consultório e à tarde já está totalmente resolvido. Isso tem que ser muito bem avaliado. Isto existe na mídia e tem que ser muito bem avaliado, muito bem esclarecido, muito bem diagnosticado e investigado, né? A mídia hoje tem a oportunidade de dar informações, né? Agora, as informações muitas vezes não são para todas as pessoas. Cada pessoa vai ter uma necessidade e às vezes a necessidade de A é diferente de B, que é diferente de C. Você já trocou seu cartão transporte pelo novo cartão Passe Fácil? Com o novo cartão Passe Fácil, você tem muito mais segurança, rapidez, economia e facilidade. E mais, sem pagar nada por isso. A troca é gratuita e imediata. Não espere mais. São mais de 100 pontos de recarga espalhados por toda a cidade. E atenção, você tem até o dia 15 de junho para trocar seu cartão. Para maiores informações, procure nossos quiosques no terminal. Novo cartão Passe Fácil. É muito mais. O mundo muda o tempo todo. O clima, as pessoas, as atitudes. Mudanças que fazem você buscar uma fonte de inspiração para um novo estilo de vida, que te faça crescer e mudar. Por isso, apresentamos uma completa família de produtos cuidadosamente preparados com elementos extraídos da natureza, para que você mude para um estilo de vida saudável. Nutriervas. Escolha o que te faz bem. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Voltando especificamente para um tipo de problema, as pessoas que têm sangramento na gengiva, gengivite, periodontite, no caso de implante, também vai ocasionar a perda óssea? Essa pergunta é muito interessante. As pessoas que têm esse tipo de sangramento, né, têm que procurar um profissional e têm que fazer o controle e procurar controlar e parar e cessar este sangramento. Da mesma maneira em que dentes têm doença periodontal, com perda óssea, perda de inserção, os implantes têm a doença periimplantar, também com perda óssea, e com sangramento. Isto advém de falta de cuidados em boa parte dos casos. Às vezes as pessoas esquecem que não só os dentes, como também os implantes precisam ser rigorosamente higienizados todos os dias. Então eu sempre comento com os meus clientes, da mesma maneira que você pode ter perdido seus dentes com um descuido, se esse descuido persistir, se você não mudar, né, o interesse em higienizar, em controlar, você poderá perder os implantes também, por falta de cuidados. Outra informação importante, então mesmo a pessoa colocando esse implante, né, sendo um elemento artificial, isso daqui é artificial, não preciso limpar, que não vai ter cárie, não vai ter nada. Esse pensamento está totalmente errado. Infelizmente está
totalmente errado e cabe aos profissionais da área da saúde dar esse esclarecimento para a população. Sempre eu comento isto nas minhas aulas, nas minhas palestras. Quem tem que trazer o esclarecimento para a população são os profissionais da área da saúde. A população não tem como conhecer isto. Então, é importantíssimo, é condição sine qua non. Instalou o implante, instalou uma prótese sobre ele, critérios de higienização e estar ciente que essa prótese vai ter uma durabilidade. Logo, logo ela poderá e deverá ser substituída pelo próprio desgaste do tempo. Em termos do procedimento do ato da colocação do implante, normalmente demora quanto tempo? Faz um resumo para a gente, por favor. Também é inerente a cada caso clínico, né? Por exemplo, um implante unitário se coloca em 30 minutos no máximo, né? Agora, claro, tudo isto dependerá de cada caso. Existem casos onde você tem a necessidade de instalar mais do que um implante, 2 implantes, 3 implantes, 5, 6 implantes, aí você vai definir com o cliente, né, a possibilidade de instalar esses implantes numa única sessão ou até em mais de uma sessão. Isto é inerente a cada caso e advém de um relacionamento com o paciente para definirmos qual o melhor critério de instalação. A relação dor-implante, o que o senhor poderia dizer? Dor-implante. Bom, em princípio, o implante bem instalado, o implante ósseo integrado, não deve apresentar dor. Implante que tem dor, tem alteração. Aliás, a dor se dá na área que envolve o implante ou ainda esse implante não está ósseo integrado, está com mobilidade e aí essa dor pode advir. Após o procedimento aqui dentro do consultório, a pessoa sai, pode se alimentar normalmente? Não pode se alimentar normalmente. Tem todos os critérios de pós-operatório, né, que são avaliados e são explorados e comentados com o paciente diante da cirurgia que ele realizou. Claro que para um implante a gente vai ter um critério, para 2, 5, 10 implantes o critério praticamente é o mesmo, o cuidado praticamente é o mesmo. Na sua avaliação, a prótese total, a famosa dentadura, que há um certo tempo era muito utilizada no Brasil, e o futuro com o implante, como que o senhor avalia a população em termos de saúde bucal do Brasil no futuro? A prótese total teve o seu período de utilização. Só que o grande problema da prótese total é a função mastigatória que é deficiente para os usuários de prótese total. Não sou eu quem diz isso são os trabalhos científicos da literatura, mostrando que a eficiência mastigatória com prótese total é muito inferior em quem tem prótese sobre implantes. Então, se um indivíduo que usa uma dentadura deseja substituir esta dentadura por uma prótese fixa sobre implantes, em princípio isto é possível. E aí, aos poucos, depois de instalada essa prótese fixa sobre esses implantes, ele vai readquirir a força mastigatória que ele perdeu no período em que ele usava a dentadura. E existem trabalhos que mostram que esta força mastigatória é readquirida, melhora o quadro geral, melhora a vida social, porque ele vai ter muito mais segurança, não só ao viver, ao conversar, ao trocar informações, como também a melhorar a qualidade de mastigação, que é fundamental para o bolo alimentar que chega ao sistema digestório. Então, nesse tipo de paciente, a autoestima e o sorriso muda completamente. Nesse tipo de paciente, a autoestima e sorriso muda, e muda principalmente a qualidade de mastigação. Muda muito, só vai facilitar o que deveria ser executado pelos dentes naturais, agora será executado por próteses sobre esses implantes com a função
mastigatória de força, de eficiência semelhante à dentição normal. O implante hoje ele está mais acessível à população? O implante está mais acessível à população, bem mais acessível à população. Claro que existem determinadas pessoas, determinados casos, onde se tem necessidade de colocar implantes numa quantidade maior e, é claro, aí o custo é um pouco maior. Mas, de quando começamos com o implante, na década de 90 do século passado para hoje, nós vemos uma facilidade muito significativa com relação aos custos. E um outro detalhe, também observamos uma eficiência de qualidade muito superior nos dias de hoje para esses implantes. Para finalizar, doutor Edervaldo, hoje a gente, como eu já falei várias vezes, a mídia está falando muito sobre implante. Mas dentro da odontologia, qual o profissional que pode atuar nessa área? Outra pergunta muito pertinente. Dentro da odontologia, qualquer profissional, em princípio, pode realizar implantes. Claro que existem profissionais que têm um treinamento superior para isto. Então, um clínico geral pode realizar implantes? Pode. Não existe lei que o proíba disto. Agora, existem profissionais que vão se especializar em realizar implantes, né? Estes profissionais, claro que têm um treinamento um pouco superior para esse tipo de procedimentos. Então, os cirurgiões, os implantodontistas, né, têm uma formação superior, né, para se realizar implantes, o que não quer dizer que um clínico geral não possa realizar. Claro que determinados casos de maior complexidade têm que ser realizados por profissionais com muito maior cabedal científico, muito maior habilidade clínica. No programa de hoje você ficou sabendo um pouquinho mais sobre implantes dentários. Para rever o programa de hoje e saber outras informações da área da saúde, acesse o nosso portal tvsaudevida.com.br. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.